Olá, seja bem-vindo ao nosso dia 220 da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e você está no canal de leitura bíblica anual. Você que está chegando agora, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos iniciar a nossa leitura no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Iremos ler hoje dois capítulos distintos, mas você vai entender a lógica quando nós chegarmos para eu comentar sobre esses capítulos. Em Jeremias, hoje nós vamos ler o capítulo 36 e o capítulo 45. E, por fim, nós iremos até Salmo 9. Aqui em Ruth, no capítulo 2, no capítulo 1, que vai ser a nossa primeira leitura, nós vamos falar sobre a família de Elimeleque em Moabe, e nós também vamos falar sobre Ruth e Noemi, que voltam para Belém. Vamos a essa leitura? Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a sua mulher e 2 filhos, foram viver em algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quileon, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quileon, e Noemi ficou sozinha, seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiram do lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, e o Senhor seja leal com vocês, e como vocês foram leal com os farecidos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança no lar do outro marido. Então, lhe deu um beijo de despedida e elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos com você junto para o seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ter filhos para que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz aos filhos, vocês iriam esperar até que eles crescerem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar em alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixes, e nem te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame de Noemi, melhor é me chamar de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos agora à nossa leitura, a Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Aqui a continuação da nossa leitura, quando Paulo ele está diante do rei Agripa. Vamos a essa leitura e sobre o desenrolar de Paulo diante desse rei chamado Agripa. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa,
considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsia deles. Portanto, peço que me ouça pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa às nossas 12 tribos que esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentá-los forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe cauterará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu os livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e converter-lhes das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecadores e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e, por este motivo, estou aqui e dou testemunho. Tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo havia de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. E a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que tão pouco tempo pode me pode convencer-me a tornar-se-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas a tu, mas a todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, desculpe. Se ele não tivesse apelado para César. Vamos agora à nossa leitura. Aqui em Jeremias, nós vamos fazer a leitura de Jeremias 36 e Jeremias 45, que já é um capítulo lá na frente. Mas, dentro da nossa lógica de leitura bíblica anual, esses dois capítulos, eles vão se alinhar e também eles estando alinhados, nós vamos mais à frente entender que nesse capítulo 45 é um capítulo pequeno, então ele se ajusta
com muita facilidade a esse capítulo 36. Aqui, no capítulo 36, nós vamos ver Joaquim queimando o rolo de Jeremias. E lá, no capítulo 45, que nós vamos fazer a leitura um pouco mais à frente, nós vamos ler a mensagem sendo entregue a Baruque. Vamos a essa leitura? Jeremias 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Pegue o rolo e escreva nelas todas as palavras que falei a você e a respeito de Israel, de Judá e todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o seu furor anunciado pelo Senhor contra o povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer. E leu as palavras do Senhor no 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, o rei de Judá. Foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Baruque leu todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, na sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemaías, filho de Sefã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaias, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Sefã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: é o rolo que você leu ao povo e vem aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram: senta e leia para nós. Então Baruque leu para eles. Quando ouviram todas essas palavras, olharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe à sala de Elisama, o secretário, e leu ao rei e todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim, Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e atirava no braseiro, e o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei para que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou que a Jeramel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abed-Del, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido, depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque. O Senhor dirigiu essas palavras a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. E Joaquim, rei de Judá, queimou.
Também diga a Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou, por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela eliminará tantos homens como animais? Pois assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá, ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu os castigarei a eles e os seus filhos e os seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles. Portanto, não deram atenção. Então, Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e além das outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Vamos agora ao capítulo 45. Capítulo 45 de Jeremias, onde é a mensagem a Baruque. Vamos a essa leitura? Jeremias 45. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque, você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor mandou-lhe dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei de toda a terra? E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não a busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Viu como fez uma harmonia perfeita entre Baruque no capítulo 36 e no capítulo 45? Essa foi a palavra do Senhor no capítulo 45 para Baruque, o escrivão, o escrevente do profeta Jeremias. Agora nós iremos fazer a leitura de Salmo 9. Aqui em Salmo 9, nós vamos encontrar um salmo davídico, onde que ele fala que o louvor dele deve ser de adoração e também ele pede misericórdia ao Senhor. Vamos à leitura? Salmo 9. Senhor, quero te dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e quero cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendestes o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça, repreendestes as nações e destruíste os ímpios para todo o sempre. Apagaste o nome deles, os inimigos foi totalmente arrasado para sempre, desraigado as tuas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julgou o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. E os que conhecem o teu nome e confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclame entre as nações os teus feitos. Aquele que pede conta do sangue derramado, não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, dê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salve-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante os louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os teus pés ficaram presos nos laços que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa, e os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Volte os ímpios ao pó, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois os pobres nunca serão esquecidos, e nem frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações em tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Obrigado pela tua companhia. Nós vencemos já 220 dias. Amanhã aguardo você para mais uma missão, mais um dia da nossa leitura bíblica. Te aguardo lá, se assim Deus nos permitir. Até lá.